Boa tarde, pessoal. Todos bem? Eu sou o André Glaudieri, sou gerente de marketing comercial aqui da Doc9. Estou aqui na FENALO 2024 com 3 craques do legal design e de tecnologia. A gente vai bater um papo hoje muito importante para o mundo do direito, que é o impacto da criatividade no dia a dia dos escritórios, no dia a dia dos departamentos jurídicos, seja do lado de dentro das empresas ou no relacionamento com o mercado. Então eu estou aqui com essas craques, como eu falei, a Gisele Ueno, que é founder da High Law. Ela já foi nossa palestrante no Doc9 Summit lá em 2023 e arrasou. E ela é especialista em legal design e inteligência artificial. E ela nos fez a gentileza de trazer mais 2 pessoas incríveis aqui que a gente vai conversar. A Thaís Munareto, que é sócia da High Law, especialista em projetos e negócios, e aí tem MBA em gestão de dados, que é outro assunto sensacional para a gente falar. E, por fim, a Juliana Maciel, que é especialista em Legal Ops e especialista em inteligência artificial também. Gurias, sejam muito bem-vindas. Eu sou de Porto Alegre, então vou falar vários gurias, vários bars. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente, contassem um pouquinho de quem são vocês, o que vocês fazem, e eu já começo com umas perguntas para a gente começar o nosso bate-papo aqui. E fiquem bem livres para trazer a opinião de vocês, ideias, cases, o que deu certo, o que não deu. Queres começar, Gi? Podemos lá, vamos lá. Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo, com a Doc9. A gente gosta muito do trabalho de vocês, né, acompanhando o crescimento na área de tecnologia. Como a gente falou ali, né, como você nos apresentou, além de especialista na área de legal design, a gente também toca muitos projetos na área de tecnologia. E a High Law é uma consultoria de legal design, né, e implantação, acompanhamento dessas tecnologias em corporativos e departamentos, né, departamentos jurídicos e escritórios também. Então, nós saímos do corporativo, temos uma visão jurídica, mas agora muito mais de dados e tecnologia, e a gente vem implementando esses projetos de inovação aí, e a gente vem falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? O design como um diferencial, a criatividade, né, para os advogados. Então, a gente vem trabalhando esse tipo de questão lá dentro da High Law. Muito legal. Vamos pela ordem, então, Thaís, se quiser te apresentar, conta um pouquinho de ti para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís. Na High Law desempenho o papel de gerenciar os projetos interno e externo. Então, essa visão de negócios e projetos complementa muito a formação que eu tenho, que é em direito, sou advogada também, trabalhei um tempo em corporativo e estamos aí implementando várias novidades, tecnologia, legal design, mapeando o fluxo, tanto para departamento jurídico quanto para escritório. Maravilha. E Ju, tua vez agora, conta um pouquinho de ti, o que tu gosta de fazer, como é que é o teu dia a dia, o que tu quer compartilhar com a gente nesse iníciozinho. Obrigada, André. Que bom estar aqui, obrigada pelo convite. Eu estou na RAI desde junho desse ano, então me juntei a um time excepcional, como você bem disse. Eu na RAI sou responsável pelo Legal Ops e novos negócios. Eu venho do corporativo, eu sou advogada, trabalhei há mais de 20 anos em jurídicos de empresas, na Renault, Electrolux, por último estava na Peróxidos, que é do grupo Solvay, né, do grupo químico, indústria química. Então, você que fala de jurídico, eu entendo alguma coisa. E eu posso dizer que o jurídico ele se transformou muito ao longo desse período de trabalho. Então, criatividade, eu diria que é um dos motes assim, principais para desempenhar um bom trabalho e um trabalho mais interessante, né? Para as pessoas que são os clientes internos. Né? Perfeito. Eu vou pegar exatamente esse gancho, Ju. Então, tu falou que o mundo do direito vem se transformando. A gente tem um estigma da imagem do direito, do advogado, de muita formalidade, de muitas restrições. Mas a gente está aqui numa feira super criativa, numa feira colorida, com inovação, com propostas diferentes, com empresas que surgiram muito recentemente, outras mais antigas. Dentro desse contexto da evolução do mercado jurídico, eu queria perguntar para vocês, qual a opinião de vocês do impacto da criatividade, né, o quanto a criatividade é importante e o quanto ela vai ser importante daqui para frente para a gente continuar transformando o mundo jurídico, a gente continuar trazendo inovação e quebrando um pouco esses estigmas, esses paradigmas de formalidade e de rigidez. Não sei, querem começar? Posso falar um pouquinho. Primeiro que criatividade é listado pela Gartner, né? Era uma das habilidades aí dos profissionais do futuro, e óbvio que com a IA, qual que vai ser o diferencial do profissional, né? Já que a gente tem a inteligência artificial tomando conta aí das atividades operacionais, é um trabalho diferencial do ser humano mesmo. A gente tem que ser cada vez mais criativo, saber fazer as perguntas certas, né? A máquina requer isso da gente,
né, o entregável diferencial do ser humano vai ser isso. Então, a gente vem desenvolvendo muito projeto para jurídicos, né, com a visão dos advogados, para pensar muito fora da caixa. Então, óbvio que quando a gente está imerso num problema, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente tem uma tendência de ser imerso naquilo e ser tomado pela rotina e não conseguir enxergar os diferenciais que a gente tem no mercado. Então, por isso que desenvolver um pouco dessa habilidade, ela depende muito de outras áreas, dessa questão mais multidisciplinar. E a gente trabalha muito com isso na High Law. Então, a gente tem jornalista, tem designers, e eles nos ajudam a pensar fora da caixa, a sair mesmo em workshops e desenvolver, entender os desafios que os jurídicos enfrentam, né? Para daí encontrar soluções diferentes do que a gente já está habituado a fazer. Então, isso faz com que a gente abra um pouco mais a cabeça. O trabalho da High Law começa com um assessment, né? A gente faz um diagnóstico mesmo, seja no escritório, seja no departamento jurídico, para entender quais são os gargalos, os desafios, para planejar a execução disso. Então, óbvio que não é simplesmente contratar a tecnologia, é desenvolver essa habilidade de incomodar o advogado, de ficar cutucando o advogado, você pensa diferente, cara, porque do jeito que você está fazendo não está resolvendo. Então, um trabalho começa com esse assessment, e esse assessment é uma imersão, é a primeira fase do design. Então, você imergir na operação, você estar no lugar daquela pessoa que está ali no dia a dia, é que você começa a enxergar isso. Então, depois, né, a gente começa a trabalhar o Legal Ops, começa a trabalhar os projetos de tecnologia mesmo, e aí sim, né, sempre trazendo uma pitada de inovação, de criatividade. A Thaís, por exemplo, gerencia os projetos lá e toca o dia a dia das operações com metodologia ágil. Então, acho que também pode comentar um pouquinho sobre como a gente consegue trazer um novo modelo de gestão, inclusive, para os advogados, né? E se eu puder botar uma pimentinha nessa pergunta, como é que isso acontece e como é que é a aceitação das empresas, dos escritórios? Que vocês vêm com um assessment, com conhecimento, imagino que muitas vezes tem um impacto, né? Como é que é a aceitação? Como é que as pessoas lidam com o que vocês trazem? Só para dar uma apimentadinha na pergunta. Claro. A partir do momento que você dá espaço para ouvir, né, a pessoa ela se sente mais confortável. Então, poxa, você está imerso naquela rotina, né? Tendo que muitas vezes apagar fogo e, enfim, não conseguindo pensar fora da caixa. Então, a gente vem para dar voz, para ouvir, para entender, para organizar o que de fato precisa ser reestruturado, ser algo que está sendo subutilizado, ter essa melhoria de eficiência também. Mas o ágil, ele vem também para a gente poder cadenciar e fazer pequenas entregas, né? Ou seja, quando você vê aquela montanha de dados bagunçados, uma base, né? O pessoal gosta muito de fazer automações. Poxa, eu quero apertar um botão aqui e sair simplesmente o contrato pronto, o e-mail formulado, mas por trás disso existe toda uma base, né? A importância de você ter os dados segmentados, saneados, né, organizados. Então, o ágil, ele complementa muito isso para a gente poder cadenciar essas entregas de uma forma mais eficiente. Eu acho interessante também, puxando um gancho aqui na visão da Ju em relação a Legal Ops, sobre essa visão assim, do direito às vezes ser um pouco desinteressante, né? Então, a importância da gente trazer outras áreas, outros setores para colaborarem com a gente, assim, é o ponto em que a virada de chave para, o pessoal agora comprou o que eu realmente preciso transformar. Então, acho que é bacana, né, a gente puder comentar um pouquinho sobre o que a gente faz com gamificação. Eu acho que a criatividade é uma oportunidade, na verdade, para os advogados. Não é uma coisa ruim, é uma coisa espetacular, né? Porque, de fato, o direito ele é formal, ele continuará sendo, mas a gente não precisa se ater a esse formato que nos foi ensinado, né, na faculdade. Então, é uma grande oportunidade, eu acho que são mudanças de mentalidade, é meio batido falar isso, mas é isso mesmo. Tanto para jurídicos internos como para escritórios, de você, quando faz algum trabalho, assessments, diagnósticos, enfim, o legal design veio para isso, para humanizar, né, também. Então, você humaniza essa relação advogado e o cliente, seja o cliente do escritório ou o cliente interno do jurídico, que são todas as áreas da empresa. Então, eu acho que é tirar o foco um pouco da pessoa, do advogado. Eu sou advogado, mas aqui eu estou para servir o que eu posso fazer
para ajudar e para fazer da maneira mais fácil possível. Então, tenho muitas áreas, como é que eu vou tratar com o CEO, com a diretoria, eu vou me comunicar de uma maneira, com o pessoal, como é que eu faço engajamento num treinamento de LGPD, por exemplo. Porque as coisas, elas mudaram muito nos últimos anos. Jurídico, pelo menos a minha experiência, a gente fazia muita capacitação. Então, isso é uma rotina. A educação se tornou uma parte da rotina dos jurídicos. Então, é importante, não esquece, não vai chegar lá com uma apresentação para falar de a lei de... Não, você tem que fomentar uma discussão. Então, você vai, como advogado, você vai estudar várias coisas. Vai fazer uma apresentação com um legal design, mas também com equipes multidisciplinares, uma psicóloga, por exemplo, para falar das diferenças de gerações, quais são os conflitos, como ajudar a resolver, você faz um quiz. Então, cada parte disso que eu estou falando exige uma criatividade. E nem todo mundo é super criativo, mas estão aí as e a gente, enfim, do direito, tá às vezes acostumado a escrever de uma forma, então tendo uma visão complementar do pessoal da área de comunicação, né, de um psicólogo, de um design, então facilita muito essa revisão escrita, essa linguagem mais objetiva, né, essas técnicas, enfim, de outras áreas que complementam muito os nossos entregáveis e nesse momento aí de você desburocratizar, facilitar toda a informação que você quer passar em relação ao cliente. E aí eu acho que causa o impacto que você perguntou pra gente. Dessa forma, eu penso que a gente consegue causar um impacto. Seja numa apresentação, num documento, na comunicação, porque aí as pessoas não vão... Primeiro, vão dizer, poxa, que legal, jurídico, né? O pessoal se preocupou em fazer algo bonito, fácil de entender, se esforçou. Você impacta nesse sentido, as pessoas vão querer participar, vão pensar, vão refletir, a gente vai causar uma discussão. Eu acho que, só um complemento aqui, o que é interessante observar, tudo isso, né, é muito profundo toda essa transformação, essa revisão, e o visual, ele passa a ser só a cerejinha do bolo, né? Então é algo muito mais impactante, olha quantas áreas envolvidas, quanta voz que você está dando, espaço para as áreas para se conversarem, para daí ali você impactar numa apresentação, num relatório, enfim. E é muito importante porque hoje, quando a gente fala de compliance nas empresas, a gente fala faz um treinamento obrigatório. O que vocês estão trazendo, se eu estou entendendo bem, é de humanizar e fazer com que aquilo faça sentido para o colaborador. Tá? Então, vocês teriam exemplos de situações legais, o que for possível contar aqui para a gente hoje, mas seria legal, assim, para a gente poder tangibilizar qual é essa transformação, que a gente sai desse treinamento formal para um momento bem mais lúdico, um momento mais envolvente para as pessoas. Legal, acho que na inovação, na prestação do serviço jurídico, né, que é um dos tópicos aqui do nosso videocast, é justamente mostrar que a gente pode ser muito mais efetivo, né, em todas as políticas, em todos os programas e projetos que o jurídico vem propor, não só jurídico, mas escritório, advogado também em si, com o seu cliente final. Não é simplesmente um entregável, um contrato, algo visual ou uma política revisada. A gente trazer algo que seja efetivo, que faça sentido para o colaborador, como você trouxe, tem que ter algo que tenha conexão com a pessoa, né? Você tem que engajar isso, a pessoa tem que sentir que ela faz parte dessa transformação, dessa mudança, seja uma política de compliance, né, que é algo muito mais sério, um código de conduta, que você tem que trazer isso para perto. Então, não é simplesmente a questão visual. O legal design ele ficou muito conhecido no Brasil como a parte do visual law, que é uma das frentes de atuação, mas a gente trabalha muito com design de serviço, que é ver toda a experiência do usuário. Então, a experiência do nosso cliente, ela está conectada com todos os entregáveis, né? Então, na High Law, a gente tem projetos aqui visuais e números, mas todos eles têm uma fase anterior, que é uma fase de escuta, né? É uma fase não só de entender a persona, obviamente que isso faz parte do design e a gente tem que fazer, né, como processo, mas é muito de entender o que vai engajar. Então, não adianta contratar um serviço qualquer de legal design, ou um mapeamento de fluxo, ou implementação de uma tecnologia, se eu não estou entendendo qual que é o cenário que está inserido, né? Então, a experiência daquele usuário final, que pode ser, às vezes, o próprio advogado, né, usando uma tecnologia, por exemplo, como aqui na Doc9, né? Você tem uma implementação de uma tecnologia, mas se ninguém engajar com o uso, vocês também podem ter um churn ali, perder um cliente. Então, o que a gente quer? Reduzir isso como
melhorando a experiência do usuário. Então, no dia a dia, antes mesmo de fazer a implementação de uma tecnologia, mapear isso, entender e engajar mesmo. Então, o design ele está saindo dessas frentes, né? Fazer um vídeo, estabelecer uma conexão, fazer um workshop de aprofundamento dos temas. Quando você entra no seu cliente com um workshop, por exemplo, em parceria com uma empresa que faz isso, a gente consegue entender muito mais profundo, né, quais são as dores, quais são as necessidades daquele departamento ou daquele escritório. Então, a gente está aqui fazendo muito isso, né, de forma recorrente, aprendendo com os próprios advogados como criar novas soluções e ser mais disruptivo nisso, né? Então, a inovação, ela passa muito, né, nas outras áreas do design. O design de serviço é bem isso, foco na experiência. A gente estava conversando um pouquinho antes dos bastidores e vocês trouxeram alguns cases, alguns acontecimentos. Tem algo que vocês possam contar aqui? Tem, posso dar. Deixa eu tentar me lembrar aqui para trazer alguma coisa aqui para complementar. Eu acho que exemplos são bem-vindos, né? A gente fez uma apresentação recentemente sobre assédio, que era para uma empresa que queria apresentar, o jurídico queria fazer a apresentação sobre assédio moral e assédio sexual, que é um tema batidíssimo, né? Mas tem que falar, né? Então, no compliance. Como fazer isso de forma diferente, sem levar aquela apresentação básica, estou falando da legislação. Ninguém mais quer saber, está interessado nisso. Então, a gente pensou, foi uma equipe multidisciplinar, então não só a apresentação, um gráfico mais interessante, mas contamos com a ajuda de uma psicóloga para a gente falar disso, por exemplo, diferença de gerações, como que isso impacta, quais os conflitos. Depois dessa fala do jurídico, tinha o quiz, nós bolamos as perguntas, então é nesse sentido. Então a apresentação foi um sucesso, a gente teve depois esse feedback, porque saiu daquela coisa. Então é o jurídico, os advogados, nós, né, pensando de forma diferente. E eu também, na empresa que eu trabalhava, só para dar um exemplo, quando tinha que falar sobre LGPD todo ano, e de novo, né, eu pensei, poxa, mas o que vocês querem todo ano desse negócio? Precisamos conversar e mostrar. A gente fez um show do milhão com um ator que imitava o Silvio Santos, uma coisa assim, que foi super legal. Aí você faz, isso é ser criativo, gente, não é, né? Mas claro, tem que ter o público, a empresa, como a gente falou, né? Não é assim sair fazendo as coisas de forma aleatória, você tem que pensar, tem que conversar, tem que entender. E aí, claro, é muito mais interessante falar de LGPD com uma pessoa, com umas perguntas, com um joguinho. Aí teve gente até que estudou as políticas para responder as perguntas. Olha isso, estudar a política de LGPD. Então, milhão, né? Isso é uma mudança de paradigma maravilhosa. Exatamente. Isso, o jurídico é o protagonista. O jurídico pode ser escritório, também estou dando os meus exemplos que eu vivi, né? Agora tem mais coisas, isso é o que veio na minha cabeça agora. A gente recentemente também fez envolvendo outras áreas correlacionadas ao jurídico, como a área de compras. Nós trabalhamos uma jornada, então como se fosse um onboarding, um guia de onboarding para essas outras áreas. Então, ali explicando a atribuição de cada um, né, formas de contato, as principais solicitações, para quem que eu demando, quem eu reporto. Então, essa parte mais ali digamos, um design organizacional também envolvendo a dinâmica, e a gente transforma isso em vários formatos. Então, desde um playbook explicativo, vídeos. Então, isso é bem interessante também de envolver essas outras técnicas, né? Tem empresa com perfil mais startup ali que acha interessante trabalhar com gamificação. Esse guia de onboarding a gente trabalhou num formato de jogos. O pessoal era bem competitivo internamente, então isso também foi bem bacana de demonstrar. Isso é muito legal, da gente tirar essas brincadeiras que muitas vezes estão dentro do comercial, dentro do marketing, dentro de uma área de operação, e levar para um assunto tão importante e que, por vezes, a gente não consegue tocar o colaborador para ele entender aquilo e cumprir aquilo que é pedido. E eu queria pegar um gancho nisso, porque vocês estão falando de coisas muito relevantes que impactam, na minha visão, no clima organizacional, né? Que benefícios as empresas têm ao adotar metodologias como as de vocês, por exemplo? O que vocês já viram? Assim, tem um aumento de satisfação, tem uma redução de churn, como tu já deu uma pincelada, assim, o que vocês trazem disso? Assim, isso com certeza faz parte até do pitch de vocês, né? Eu acho que é muito legal a gente trazer para as empresas que estiverem nos ouvindo, abrirem a mente também para isso, que existem benefícios para o colaborador, mas existem benefícios para a empresa enquanto negócio, né? E é isso que eu queria bater esse papo agora
nessa rodada. Legal, vamos lá, André. Na verdade, não é porque a gente está falando de criatividade, de inovação e de design que a gente não tem indicadores de resultado, né? Então, para tudo e para todos os projetos, a gente precisa mapear quais são os entregáveis que vão dar resultados efetivos, né? Então, primeiro, assim, tem alguns cases que a gente consegue olhar isso muito claramente, né? A gente fez uma política de privacidade para o Nubank, por exemplo, que era um produto focado para um público adolescentes. Então, assim, não adianta fazer algo que não tenha conexão com o público ali. Esse é um dos cases. Mas a gente também medir resultados, por exemplo, na implementação de uma tecnologia. Outro case que a gente fez aqui com a Magazine Luiza, que antes da implementação de um software, um RP jurídico, que é um projeto pesado, é um projeto extenso, que nunca tem fim, né? É uma coisa que a gente vai sempre melhorando as questões de tecnologia. A gente fez um workshop de experiência do cliente, faz isso recorrente lá com eles, para avaliar como está a experiência mesmo, desenvolvendo novas features. Então, isso faz muito parte do trabalho, né? Então, são cases de empresas muito relevantes, mas que a gente tem que fazer o acompanhamento e trazer resultado. Então, mapear os indicadores é muito importante. Ou nos projetos visuais, por exemplo, a gente consegue diminuir não só o número de páginas, mas o número de atendimentos que o jurídico tem que fazer, o número de ações judiciais que isso lá na frente pode caracterizar. O Banco BV, por exemplo, é um cliente nosso há mais de 4 anos. A gente vem desenvolvendo vários projetos de design, não só visuais, mas mapeando, inclusive, com ouvidoria e outras áreas que, né, até extrapolam o jurídico, quais são os resultados que eles precisam buscar. Então, o número de acionamentos na ouvidoria sobre dúvidas de contrato, o número de processos judiciais decorrentes de uma cláusula, né, eventualmente, daquele contrato. Então, assim, tudo isso pode ser impactado como experiência e pode ser impactado e medido pelo legal design, né? Então, é muito importante que a gente fale aqui para os advogados que a criatividade e a inovação, ela parece ser intangível, mas a gente tem que mapear isso antes mesmo dos projetos para poder colher os resultados, né? Tem um case, inclusive, de uma incorporadora que nós fizemos um novo contrato de compra e venda de imóvel que reduziu o tempo de 40 dias para 10 dias, por exemplo, de assinatura de um contrato. Então, quem está comprando um imóvel de 5 milhões, o cara não está preocupado em ficar discutindo cláusula judicial ali, né, ou cláusula de contratos, ele quer que a coisa seja mais fluida. Então, o contrato também fala a mesma língua do imóvel, sabe? Então, a gente tem que trabalhar isso para reduzir e trazer impactos efetivos mesmo. Eu tenho uma última pergunta aqui que eu posso trazer. Por exemplo, né, a Thaís falou no começo da nossa conversa da importância dos dados e dos dados estarem organizados, todos direitinho, para a gente poder usar eles, né? Aonde que os dados nos ajudam dentro das corporações, dentro dos departamentos jurídicos, a ser inovativo, a ser criativo? Como é que tu vê, como é que tu viu isso acontecendo nos teus projetos? Bom, eu vejo que facilita muito a tomada de decisões no geral, né? Mas a importância de você, a partir do momento... A gente está recentemente finalizando o diagnóstico num escritório de advocacia que atende a um massificado na área bancária. E eles precisam ali entregar inúmeras metas, eles são cobrados, né? Enfim, estão dobrando aí o número da carteira. Então, a gente percebe a importância dos dados também na hora do cliente ali, o escritório está reportando as metas batidas. Então, esse relatório, a visualização mesmo, mas a importância de você ter isso, uma gestão à vista também. Então, o percentual o pessoal está trabalhando acordos, quantos % de acordo, a reversão disso, contratos, acionamentos, dúvidas recorrentes, cláusulas, tipos de contratos recorrentes. Então, isso facilita tanto na gestão, quanto no reporte que você está prestando também ali, né, do seu serviço, em horas e assim por diante. São alguns exemplos. Perfeito. Quando a gente fala de dados, a gente não consegue não falar de inteligência artificial. A gente tem aqui o livro de vocês que trouxeram para a gente ver. Espero que eu possa ter o tempinho para ler depois, mas eu queria entrar um pouco nesse assunto, né? A Doc9 acabou de lançar, está lançando aqui na feira, um produto de inteligência artificial que ele visa justamente ajudar os escritórios e departamentos jurídicos na redação de peças jurídicas.
mas aonde mais vocês veem a aplicação, seja do que já existe, seja do que vocês têm de percepção para o futuro? Acho que esse é um assunto super amplo, mas eu queria muito ouvir a percepção de vocês assim, hoje a gente atua de uma forma, a aceitação ela é boa, ela é moderada, e me conta um pouco mais do livro, que eu estou super curioso, eu estava espichando o olho aqui para tentar ler, estou super curioso também. Legal, André. Obrigada pelo espaço e para a gente fazer um merchan do livro, né? Então, até mostrando ali para quem está assistindo a gente. O livro de inteligência artificial que está sendo lançado aqui na Fenaló, com os casos específicos de serviços jurídicos. A gente tem aqui um case do escritório tributário que a gente atende, com toda a implementação, né, da metodologia ágil, a implementação do Legal Ops e como que isso contribuiu, né, para os projetos de inteligência artificial dentro do escritório. A IA, ela é, obviamente, hoje o assunto do momento, né? Legal saber que a Doc9 tem um produto também nessa área de desenvolvimento de texto. A gente tem se debruçado muito sobre o tema de IA generativa. A gente já trabalhou com muitos projetos de IA preditiva, principalmente com análise de dados, em termos de processo mesmo, né? A parte do contencioso tem muitos ganhos aí já com IA preditiva. Isso agora a gente avançou muito com IA generativa. Estou, inclusive, concluindo um curso em Boston, né? Focando muito nessa questão de negócio, né? Não técnico, mas de negócio mesmo, como implementar a inteligência artificial nas operações jurídicas e em outras plataformas, inclusive. Então, esse é um modelo que já tem que estar integrado. A gente não é mais um diferencial ter a inteligência artificial na operação jurídica. É uma necessidade, né? Os próprios clientes cobram isso dos escritórios, por exemplo. Então, são ferramentas que elas vão fazer parte do dia a dia do advogado, né? Então, a inteligência artificial para a construção de textos, inclusive, a gente faz muita conexão com a parte do Visual Law, né? Então, além da automação na construção das peças, por exemplo, das peças jurídicas, a gente já tem implementação da inteligência artificial junto com o design. Então, isso são diferenciais ali que a gente vai trazendo para a inteligência artificial. E como eu falei no começo do videocast, né? A gente tem que pensar fora da caixa, né? E ser criativo, porque como que a gente vai justificar a nossa existência como advogado se a máquina já vai fazer tudo, né? A máquina já dá resposta, ela já analisa o histórico e etc. Então, a gente, como advogado, tem que aprender a ser criativo e saber fazer as perguntas, né? Então, acho que é isso. A IA generativa está aí com várias soluções, o mercado está, né, borbulhando de ideias e coisas novas, e o advogado, pelo menos, tem que saber como trilhar o caminho disso, né? Um planejamento bem feito. A gente vem trabalhando muitos planejamentos 2025 agora, por exemplo, como cadenciar e priorizar as ações, né? O que eu vou contratar primeiro, qual que vai ter mais impacto? Isso a gente tem trabalhado no design mesmo, como matriz de priorização das tecnologias, por exemplo. Então, do planejamento à execução, a gente consegue trazer o design e a metodologia ágil conectados, né? Então, os projetos têm que sair assim para que tenha pé e cabeça, né? E a gente consiga demonstrar os resultados. Acho que é isso, André. Muito legal. Eu queria explorar uma fala tua agora, que eu fiquei super curioso sobre a IA preditiva. Que a gente fala muito, a gente ouve muito por conta do ChatGPT e tudo das IAs generativas. Mas a IA preditiva, pelo que tu comentou, e eu fiquei extremamente curioso, ela é um instrumento de apoio à decisão também dos gestores do escritório. Né? Aonde vocês veem... melhor minha pergunta. O quanto vocês veem isso sendo adotado pelas empresas? Se é algo que o gestor que está nos ouvindo agora, nos assistindo, deveria estar preocupado? Ou já está todo mundo usando? Como é que é isso para o mercado? A IA preditiva, ela já tem há mais tempo, né? Desde 2018, a gente vê projetos mais consistentes do uso da IA preditiva para você fazer não só acompanhamento do contencioso, né? Mas até mesmo do consultivo, tentar mensurar isso, né? Mas os dashboards são a forma com que a gente comunica com o CFO, com o CEO. Então, todo mundo quer saber do resultado de números, né? Quantos por cento eu diminuí, quanto eu deixei de pagar, quanto que eu ganhei. Então, quando a gente mexe no bolso, mexe na questão financeira, a gente consegue mostrar resultado. E a IA preditiva, ela tem inúmeras ferramentas aí no mercado disponíveis, mas a gente precisa da estruturação da base de dados. Aí a gente começa a falar do design de novo, né? Porque a experiência do usuário de imputar, de saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Não é simplesmente apertar botão e gravar dados, né? A gente tem que saber como estruturar, como organizar isso, né? A Thaís faz um MBA, né, na parte de gestão de dados. A gente vem trabalhando isso com os escritórios
especialmente no massificado e atendendo muitas empresas, inclusive bancos. Então, a gente sabe da importância da organização da base de dados. Acho que começa por aí. Mas acho que a IA preditiva e a generativa merecem um videocast específico, porque tem muita coisa para explorar. Fica aqui o convite para a gente fazer mais conversas. Já falamos de falar um pouquinho mais de gestão de dados, análise de dados, de IA generativa e IA preditiva. A gente está caminhando para os últimos momentos da nossa conversa, infelizmente. E eu queria explorar um último assunto com vocês, que é o uso da criatividade do escritório para fora, do departamento jurídico da empresa para fora. O quanto a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que nem sempre é fácil do escritório de advocacia tomar ações de marketing ou de prospecção. Tem uma série de regras, tem uma série de normas. Como vocês enxergam a criatividade como apoio para esse trabalho? Porque hoje a gente está, né, eu falei já tanto da feira, a gente está aqui na FenaLaw, com empresas oferecendo seus produtos. Como é que a criatividade pode ajudar o advogado daqui para frente e os escritórios, os departamentos daqui para frente? A gente tem alguns cases de escritórios bem legais na parte de relacionamento com o cliente, né? Thaís vem acompanhando mais, inclusive, de perto. A gente trabalha com algumas squads dentro dos escritórios para desenvolver, né, trabalhos que saem fora da rotina do advogado, porque o advogado geralmente não quer fazer atividades que não sejam puramente técnicas, né? Então, não só a estruturação na área de legal ops, como a Ju tem tocado alguns projetos também, mas especialmente trabalhar a questão de marketing, a questão de como o escritório se posiciona, portfólio e tudo mais. Acho que tem alguns cases bem legais aí. Por exemplo, a gente trabalhar, pegando esse gancho de portfólio, né? As propostas, contratos de honorários, enfim, a apresentação, né? A vitrine, digamos assim, da sua área. Então, essa parte da organização, você ter ali o discurso do teu pitch de vendas atrelado a um exemplo, né? Olha, eu fiz isso, tá aqui um exemplo, um relatório, mas está na mão ali, facilita muito essa exposição também, essa comunicação. Só complementando, eu acho que os escritórios, né, falando de quem trabalhou muito tempo em jurídico, eles são uma extensão, um bom escritório é uma extensão do jurídico, né? Tem uma boa relação com os advogados, significa o quê? Que ele tem que ter uma comunicação igual ou muito parecida com a que o jurídico já tem com os seus próprios clientes internos. E eu percebo que isso é um desafio. Então, isso é algo externo, os escritórios devem olhar, porque esses exemplos que a Thaís deu são muito legais, a gente faz trabalhos bem bacanas, mas, por exemplo, relatórios, one-page report, a gente também faz, né? Levar as coisas de maneira resumidas, claras, com dados, pensando no que o CEO, não é nem o advogado, o que o CEO vai entender daquele documento. Então, eu acredito que tem muita coisa para explorar. Encontros também de inovação para debater sobre IA generativa, preditiva. Então, você dá voz também a esses encontros, eu acho que é um movimento bem interessante. Gente, então, ultimazinha parte, prometo. Vocês estão ouvindo aqui o que essas cracks estão trazendo. Elas trabalham com grandes empresas, trabalham com muitos escritórios. Eu queria convidar vocês para dar um conselho para quem está nos assistindo de como é que ele pode, além de contratar vocês, o que mais ele pode fazer para inovar no dia a dia dele, no trabalho dele. Os últimos 5 minutinhos aí do nosso bate-papo. Legal, André. Deixar o convite aí para as pessoas também lerem os livros que abrem a cabeça, né? A gente tá aqui lançando hoje o livro da inteligência artificial, mas a gente tem um livro de legal design também, que já está na 2ª edição, que conecta, né, a metodologia do design thinking com a metodologia ágil. Olhar um pouquinho mais para fora do mundo jurídico, né? Os eventos jurídicos são muito legais. A gente está aqui hoje no Inclusive, que tem, né, reunindo mais de 5.000 advogados, mas além de tudo, a gente também olhar para as outras áreas, né? As áreas de RH, as áreas que estão, assim, compras, etc., estão com muitas novidades também, e a gente pode aproveitar isso para o jurídico. Então, sair um pouquinho do mundo jurídico, colocar a cabeça para fora da água, né? A gente começa a enxergar diferente. Então, eu sempre falo, se você quer inovar, não olha mais do mesmo, olhe coisas novas. Então, acho que esse é um primeiro conselho. Segundo, eu gostaria de deixar um livro também de comentário aqui sobre criatividade, que chama Originais, que é um livro muito bacana também, que abre a cabeça, assim, nesse sentido.
é de um cara de RH também, né, internacional e tal, um consultor, e que é muito legal, que ele fala muito sobre as necessidades da gente de voltar até a infância para poder gerar ideias criativas sem ser ridículo, né? Às vezes você tem que ser ridículo para ser criativo. Mas é isso, são 2 dicas que me vieram à cabeça aqui. Excelentes conselhos. A gente tem também uma newsletter no nosso LinkedIn, então deixo o convite aí para vocês nos seguirem, assinarem a nossa newsletter. A gente compartilha todos esses conteúdos de fora do Brasil também, os eventos que a gente participa, internacionais. Então, são conteúdos de muita qualidade. Fica o convite aí para vocês nos seguirem. Bom, eu diria que além do que as meninas falaram, é deixar o medo de lado, né? Se abrir. Eu acho que é muito importante. Antes de tudo, um comportamento, porque instrumentos, livros, existem, as informações elas estão aí. Mas não vai adiantar, é a transformação a palavra. Não adianta se esconder, porque eu não vou olhar porque a área jurídica, o meu escritório, o nome do meu sócio, isso já era, ou pelo menos existe uma mudança muito grande nisso. Os clientes vão buscar outras coisas, não só um nome, né, do escritório, como foi a formatação até agora, até hoje, de escritórios, por exemplo. Então, se abrir, estar com a cabeça aberta, buscar as ferramentas, instrumentos que tem por aí, e se quiser bater um papo com a gente para entender, sem compromisso nenhum, a gente está super aberto também para isso, né? Muito Deixar bem. o nosso arroba, né, André? Claro! @HiLawLegalDesign. Maravilha, vamos seguir aí, gente. Vamos ver esse trabalho legal, maravilhoso que as gurias fazem. Então, Gisele, Thaís, Juliana, muito obrigado pela presença de vocês. Eu amei esse papo. Nós já estamos combinando aqui mais vários outros de outros assuntos que a gente gosta bastante. Então, agradeço a presença de vocês, obrigado por aceitarem o nosso convite. E vocês estão nos assistindo, manda pra gente o que vocês acharam dessa conversa. Eu sou o André Gualdieri, até a próxima. Obrigadão.